2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. O começo do texto disse: venho lembrar-lhe, reavive o dom de Deus que está em você. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria que você, por favor, fechasse seus olhos, ore junto comigo. Pai, sou imensamente grato ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Aonde estaríamos nós? Onde estaríamos nós se não fosse o seu amor leal? O que seríamos? O que seria de nós se não fosse o Senhor nos alcançando com a sua graça e a sua misericórdia? Pai, fala ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Senhor, de mim mesmo eu sei, eles sabem, o Senhor sabe. Não tenho nada suficiente a oferecer, mas o Senhor, que é rico em graça, rico em misericórdia, rico em amor, o Senhor tem tudo que nós precisamos. Então fala conosco, Pai, apesar de mim, apesar de nós, manifesta a sua glória, manifesta o teu Espírito, e que a preciosa semente do teu Evangelho produza em nós fruto que permaneça. Para a glória do seu nome eu oro, e desde agora te agradeço. Amém e amém. Queridos, mais uma vez, lembrando que Paulo lembrou a Timóteo, reavives ou reavive, dependendo da versão da sua Bíblia, o dom que há em ti. É interessante que a palavra reavives ou reavive, aqui no original grego, ela significa literalmente soprar novamente as brasas para que o fogo volte a arder. Soprar novamente as brasas para que o fogo volte a arder. É interessante que Paulo não diz para Timóteo: olha, espere pelo Senhor, porque em algum momento Ele vai reacender o fogo. A direção de Paulo a Timóteo é clara: reavive você, o dom que você já recebeu. Nessa noite, de alguma forma, permanecendo na compreensão daquilo que eu comecei dizendo semana passada, quando aquele homem que necessitava de um milagre, de ser purificado, ele diz para o Senhor Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Mas aquele homem precisou tomar algumas atitudes para que Jesus, querendo, fizesse algo na sua vida. Eu quero continuar nessa compreensão a partir desse texto do apóstolo Paulo, mostrando sobre a responsabilidade que há em nós para que a palavra do Senhor se cumpra. Eu quero mostrar a responsabilidade da nossa cooperação com Cristo, para que aquilo que a nossa alma anseia, para aquilo que Deus já determinou sobre nós, se cumpra. Olha, a gente vai perceber então no texto que o dom, ele veio de Deus, mas a responsabilidade de manter o dom ativo, de manter o fogo aceso, é nossa. Você percebe que Deus deu ao homem um jardim, mas deu ao homem a ordem de cultivá-lo. Você percebe que quando Elias clama por fogo, Deus responde com fogo, mas não antes de Elias preparar o altar. Quando o povo necessita de comida no deserto, quando estão saindo do Egito em direção à terra prometida, Deus envia o maná. Mas eles tinham diariamente a responsabilidade de saírem das suas casas e irem recolhê-lo. Algo que já está muito claro, mas eu amo repetir, porque isso precisa estar vivo dentro de nós, é que nós não precisamos nos preocupar com a parte de Deus, porque Ele sempre é fiel em cumprir tudo aquilo que lhe cabe. Tudo aquilo que só Deus pode fazer, pode ter a certeza que Deus fará. Tudo aquilo que só Deus pode fazer, Deus fará.
tudo aquilo que só Deus pode fazer, Deus fará. Mas aquilo que Deus nos mandou fazer, Ele não vai fazer. Irmãos, eu tenho pensado sobre avivamento. Tenho pensado sobre um fogo ardente do Senhor em nosso coração. Ontem eu até gravei, mas eu sou muito constrangido com rede social, sabe? Já brigaram comigo uma centena de vezes, não precisa fazer isso, eu já sei. Eu gravei uma conversa que eu tive com a minha avó. Minha avó tem 89 anos de idade, e a gente teve um tempo muito, literalmente maravilhoso. Conversamos. E a gente estava falando sobre outras coisas, sobre minha infância, sobre a infância do meu pai. E de repente, no meio da conversa, isso está gravado em vídeo, ela disse assim: filho, eu sinto tanta saudade. E achei que ela estava falando da nossa infância, ou de tempos atrás, ou do tempo que passou, ou de quando meus pais eram pequenos, não sei. Ela disse: eu sinto tanta saudade. Eu disse: do que, vó? Ela disse: de quando havia uma chama no meu coração que queimava continuamente. Ela disse assim: eu estava fazendo as coisas, o serviço de casa, e eu me esquecia do que estava fazendo, porque a presença de Deus era tão real, era tão nítida, que eu não conseguia me concentrar em mais nada, senão em derramar o meu amor por Ele. E eu disse para ela assim, disse: vó, mas a senhora está viva, a senhora só tem 89 anos, dá tempo de reacender essa paixão. Ela: será, meu filho? Com certeza, vó. Ela: será, meu filho? Eu falei: eu tenho certeza, e a gente vai chegar lá junto. E isso confirmou algo que já queimava no meu coração. Porque nós cantamos hoje, os meninos não sabiam, a Neiva, quando preparou o repertório, não sabia que eu ia pregar sobre isso. E ela ministra, sabe, que nós não pararemos de clamar até que Ele aviva, nos avive, nos avive. E cantamos repetidamente: aviva-nos, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Sabe, derramar avivamento é uma coisa que só Deus pode fazer. Mas uma vez recebido o avivamento, só o homem deve manter a sua responsabilidade de reavivar-se. Muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus uma responsabilidade que é só nossa. E ninguém, irmãos, nenhuma chama, falo no sentido espiritual, ela se apaga de uma vez. Tudo é costumeiramente gradual, não é do dia para a noite. Mas talvez sem perceber a gente comece a diminuir a nossa constância, a nossa intensidade na oração. A nossa paixão e o nosso fato de nos debruçarmos sobre a palavra já não é mais como era antes. Sabe, a intensidade do nosso serviço, a nossa sensibilidade pela presença de Deus, isso vai sendo reduzido e a gente vai se esfriando. A gente percebe isso na vida do Sansão. Lembra do Sansão? Homem forte. Meu filho só lembra que é o cabeludo. Deus o encheu de poder para executar uma obra específica. Mas ele se acostumou tanto com o pecado, tanto com a desobediência, que ele nem percebeu quando o seu coração já não era mais o mesmo. Os seus olhos já não eram mais os mesmos. A sua fé já não era mais a mesma. A ponto de que um dia ele se levanta, quando Dalila dá a direção aos homens para que cortem suas tranças, ele diz: eu me levantarei mais uma vez. Como quem diz: eu vou vencer de novo.
Eu vou derrotar os meus inimigos mais uma vez. Mas o texto de Juízes 16:20 diz claramente: ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. E mesmo com o exemplo ruim que nós temos no Antigo Testamento de Sansão e de tantos outros, eu preciso te lembrar que no Antigo Testamento os homens não tinham um privilégio que nós temos. Eles não tinham a habitação permanente do Espírito Santo dentro deles. Então Deus os possuía para uma obra, para um tempo. No Novo Testamento, Jesus nos dá uma promessa de que Ele enviaria o seu Espírito sobre nós, e Ele faria de nós a sua morada, a sua casa. E no Antigo Testamento, mesmo sem ter o Espírito habitando permanentemente dentro deles, nós podemos ver, por exemplo, Daniel, que orava paulatinamente 3 vezes por dia. De manhã no almoço e à tarde, de manhã no almoço e à tarde, todos os dias. Saiu um decreto, não pode mais orar. Eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. A Bíblia fala, e o próprio salmista declara, que desde a madrugada, desde antes de iniciar o sol, a luz do dia, ele buscava continuamente o Senhor. E isso o Espírito não habitava permanentemente dentro deles. E ainda assim eles não precisavam sentir nada para buscar a Deus. E buscavam, com disciplina, dia a dia, independente da circunstância. Estou citando isso porque nós, tendo tudo, ficamos esperando sentir alguma coisa para buscarmos a Deus. Eu disse para alguns amigos essa semana que Deus estava movendo meu coração nessa palavra. E eu até ia colocar o tema seria muito mais impactante e ia te deixar um pouco preocupado. Mas, vou dizer, o tema que eu colocaria, entre aspas, seria um povo mal acostumado. Entre aspas, porque nós temos e vivemos na melhor época da história da humanidade. E nós temos o cumprimento integral da promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo habita na sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Mas isso muitas vezes nos torna mal acostumados. Em que sentido? No sentido de que alguma vez na sua vida você esteve em algum culto, em algum momento de oração, e de repente veio um vento diferente. Às vezes as pessoas nem perceberam, mas dentro de você algo chacoalhou. E você sentiu uma presença tão viva, tão real, tão forte, tão incontrolável, que você não conseguiu se conter. E você se derramou, se debruçou diante do Senhor e disse: Senhor, não deixa eu sair daqui nunca mais. Alguém aqui já esteve em alguma oportunidade diante da presença de Deus, que você teve a clareza: olha, Deus chegou aqui nesse lugar e a glória encheu o ambiente? Já aconteceu com você alguma vez? Em qualquer lugar onde você esteve? Seja no encontro com Deus, seja no seu quarto de oração, seja num culto, numa vigília, no monte. Quantos já passaram por isso? Levanta sua mão bem alto, por favor, para eu te conhecer. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Os homens do Antigo Testamento tinham isso com extrema dificuldade de acontecer. Eram raríssimos esses momentos. Nós temos com muita facilidade. Quantos aqui tiveram mais de uma vez oportunidades em que a glória de Deus encheu o ambiente onde você estava? Mais de uma vez, levanta sua mão. Olha aí. Sabe o que acontece? Que a partir disso nós começamos a construir uma teologia que não é bíblica. De que se o Senhor descer, eu me movo. Se o Senhor descer, eu me debruço. Se o Senhor descer, eu me prostro. Se acontecer alguma coisa nesse ambiente, eu então vou começar a chorar. Se de repente alguém botar a mão na minha cabeça e eu cair, Luiz Hermínio sempre fala assim, cara, que a gente deve parar com essa ideia de procurar cair,
porque alguém fez e deve começar a se jogar, porque Deus fará. E aí a gente começa então a pensar: não estou sentindo vontade de orar hoje. Abri a Bíblia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vinda de Cristo. Meu celular, será que alguém mandou WhatsApp hoje? Ai, pastor, comecei a ler, não estava entendendo, parei de ler. Eu não vou perguntar, porque eu já sei o que aconteceu com você. Pastor, comecei a orar, aí, sabe, não senti nada. Quer ver? Eu vou perguntar, quantos aqui estiveram num momento de oração que você não sentiu nada? Não sentiu nada? Eita, pega, aumentou o número. Quantos aqui já estiveram mais de uma vez num lugar de oração que você não sentiu nada? Eita! Sabe o que é incrível? Que você não precisava sentir nada mesmo. Deus não se move pelos nossos sentimentos. Avivamento não é sentimento. Avivamento não é barulho. Reavivamento é uma decisão de procurar, de buscar, de se entregar, de se lançar, de desejar, de almejar e dizer: eu vou ver o Senhor fazer de novo em mim. Sabe, irmãos, no Novo Testamento a gente tem textos que nos enchem de imperativos, de ordens claras da parte do Senhor para nós. Por exemplo, Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz, sendo boca do Senhor para nós: enchei-vos do Espírito. Oi, já leu isso aqui antes? Ele não está dizendo: olha, fiquem e o Espírito os encherá. Não, enchei-vos do Espírito. Procurem isso, se lancem nisso, se joguem nisso, busquem isso. Em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz: não apagueis o Espírito. Então, da mesma forma que nós podemos nos encher, nós podemos apagar. Ele diz em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação. No versículo seguinte ele diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então isso está deixando muito claro para nós, que é Deus quem opera em nós a salvação, que é Deus quem age em nós para a salvação, que é Deus quem age em nós para o avivamento, que é Deus quem age em nós para a transformação, mas somos nós que cooperamos com Deus para nos mantermos e avançarmos nesse lugar. Então Deus sempre faz a parte dele, esperando que nós comecemos a fazer a nossa. Então, como, pastor, eu posso reavivar o fogo de Deus no meu coração? Buscando a palavra, mesmo sem vontade. Eu disse hoje aqui de manhã no nosso tempo de mesa, a gente precisa comer Bíblia como quem tem fome, como era nos primeiros passos da fé. A minha avó diz claramente: eu tenho saudade dos primeiros passos da minha fé. E aquilo me doeu, porque para mim, a minha avó é uma mulher de fé, de oração, de busca, de intensidade. Ela ora todo dia, ela busca o Senhor todo dia. Mas ela diz: eu fazia muito mais que isso. E não é porque o Senhor se ausentou, não é porque o Senhor parou de fazer, não é porque o Senhor a esqueceu, é porque ela colocou alguma outra coisa no lugar, e agora sente falta de uma coisa que não é Deus que vai fazer, que é ela que precisa se dobrar e dizer: eu vou reavivar o dom de Deus que Ele me deu. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou meditar, eu vou pagar um preço. Porque o reino dos céus é tomado à força. Eu vou desenvolver a minha salvação. Eu não serei como um imaturo na fé, que qualquer vento de doutrina me leva para um lado e para o outro. Eu não serei como um bebê que precisa ser alimentado pelos outros todo dia ou uma vez por semana. Eu quero o que o Senhor tem para mim. E porque quero, preciso fazer por onde? Porque à medida que faço o possível, Deus faz o impossível. À medida que pago o preço que posso pagar, Deus paga o preço que eu não poderia pagar. Não é por isso que estamos reunidos aqui hoje? Não é porque Ele pagou um preço que não podíamos pagar?
Irmãos, eu vim te dizer claramente que todo dom que Deus te deu, que você não usa, enferruja. Vou te pedir um favor. Não é pra falar nada, calma. É só pra testar uma coisa. Dá uma balançadinha de leve com a educação no sermão do lado. Vê se vai rangir alguma coisa aí, ou se tá bem, tá com um olhinho nessa junta ainda aí. Dá uma chacoalhadinha pra ver se vai fazer. Ou se tá, ou tem uma pequena lubrificação nessa junta aí. Como é que tá? Sabe o que eu ia pedir para você perguntar para o seu irmão? Mas eu mesmo vou fazer esse trabalho por você. Eu ia pedir para você perguntar para ele apenas o seguinte: o que você fez com o que Deus te deu? Sabe, irmãos, uma das coisas que mais me aterroriza é saber que Deus nunca vai cobrar de mim o que Ele não me deu. Mas que com toda certeza Ele vai me perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Alguns de vocês em algum momento da vida já oraram pedindo dons. Quando já pediram dons ao Espírito Santo? Levanta a mão. Talvez agora reduza um pouco ou não. Quantos já receberam algum dom do Espírito Santo? Levanta a mão. Eita glória. Então torna a perguntar: o que você fez com o que Deus te deu? Pastor, se Deus me mover... Aí, você não tem perna não? Tá sem perna? Tá sem perna? Quer uma cadeirinha? Pastor, se Deus falar... E ele não está falando mais? É engraçado, toda vez que eu abro minha Bíblia, ele continua falando. Se na sua parou de falar, pode me procurar, que eu vou arrumar a Bíblia para você. Esse aqui ele ainda fala. Pastor, se vier uma vontade, pastor, se eu estiver lavando louça e me vier a vontade de chorar. Que? Se Deus fala com você 1, 2, 3 vezes, você não responde, cara, Deus vai caçar alguém que escuta o que Ele está falando. Reavive o dom que é em você. Em algum momento da sua vida você já sentiu o Espírito Santo mover no seu interior? Você não é um estranho para Ele, então. Você deixou de buscá-lo. Alguma outra coisa entrou num lugar que não deveria ter entrado. Ah, pastor, mas o fulano, mas o ciclano, olha o que fizeram. E Deus disse: fui eu que fiz? Fui eu que te decepcionei? Fui eu que tirei de você o que a minha palavra diz, que os meus dons são irrenunciáveis, que eu não tiro o meu dom de ninguém? Sabe, irmãos, o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Qual foi a última vez que você se sentiu incendiado em seu coração por uma palavra de Deus? Qual foi a última vez que você se lançou no chão e chorou, orando e buscando pela presença dEle? Pastor, mas eu não senti vontade. Irmãos, já teve vezes que eu falei assim: Senhor, eu estou tão com raiva das minhas vontades, porque elas só me levam para longe de Ti, que eu vou enfiar o dedo no meu olho até eu chorar. Mas eu não aceito chorar porque a porcaria do meu time perde, chorar porque eu perdi o emprego, ou porque perdi dinheiro, chorar porque alguma coisa que eu queria deu errado, mas chegar diante do Senhor e eu ter uma cara de pastel lascada, porque eu não consigo sentir, porque eu não consigo desejar. Senhor, eu não quero, e se o Senhor não me derrubar no chão, para eu me lançar, eu mesmo vou me jogar.
mas se o Senhor precisa que eu faça algo para que eu seja reavivado, eu farei. Se o Senhor precisa que eu volte a orar de madrugada como orava no começo, eu farei. Ai pastor, eu não acordo de madrugada porque me dá sono. Ai, só em você, florzinha do meio-dia. Irmão, pastor, acordar de madrugada para mim é o ó. E você acha que para alguém é bom? Mas você fazia porque você queria alguma coisa. Pastor, eu não consigo jejuar porque me dá fome. Mas você fazia. Você corria. Você se esmerava. Você não se importava com o que falavam, com o que pensavam. Você se lançava. Você amava a presença. Você amava o dono da presença, o autor da promessa. A gente não pode se acomodar, a gente não pode se acostumar, irmãos, essa vida aqui vai passar depressa demais. Demais. Te disse, minha avó tem 89 anos, ela disse, eu não vi o tempo passar, passou muito depressa. 89 anos, como que alguém não viu passar 89 anos? Eu te digo, eu tenho 33 anos e os últimos 10 anos passaram como um sopro para mim. Não sei para você. E você acha que tem muito para extrair dessa vida? Você acha que tem muito para absorver, para desfrutar, para aproveitar, comparado ao que Ele prometeu da eternidade, que você não consegue determinar quando começa, muito menos quando termina? Você acha que é pecado que se compare? Você acha que há glória nesse mundo que se compare? Você acha que há algum prazer que você possa desfrutar numa cama, com dinheiro no banco, numa viagem, com o carro dos sonhos? Você acha que tem alguma coisa que se compare ao prazer de voltar àquele lugar que você se debruçava diante da presença dele e dizia, não me deixa sair daqui? Não tem nada que se compare. Quantas vezes nós estamos lá no encontro e aí os irmãos começam a testemunhar e eles começam a dizer, eu queria que isso aqui não acabasse nunca mais, eu queria ficar pelo menos um mês aqui. Como se a presença de Deus estivesse lá. A presença de Deus não está lá. Deus não habita em ambientes, Ele não habita em paredes, construções humanas. Deus está aqui neste lugar, porque nós estamos reunidos em adoração ao seu nome aqui neste lugar. Mas se nós estivéssemos lá na rua agora, Deus não estaria aqui, Ele estaria lá conosco. Então não é Deus que diminui a intensidade do que nos entrega. A palavra diz que Ele não nos dá o seu Espírito por medida. O que significa? Ele não fica com uma conta-gota assim, dizendo assim, olha, aproveitei a oportunidade. Olha, me buscou um pouquinho, vai ter um pouquinho. Se me buscar mais, vai ter um pouquinho mais. Ah não, para de me buscar, não vou dar mais nada não. Quê? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não é o Espírito te encherá, é você se encherá. Você se encherá de quem? De Deus, do Espírito Santo, quando buscá-lo novamente, quando buscou um dia. Quando amá-lo novamente como amou um dia. Pastor, eu não sinto isso. Você não precisa sentir. Você precisa determinar no seu coração, como os homens do Antigo Testamento fizeram. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou amar o Senhor. Talvez você não tenha perdido o Espírito. Mas será que você deixou o fogo morrer? E hoje não adianta a gente, como quem olha para uma lareira apagada e começar a pedir para o Senhor, Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Deus vai nos responder, o fogo eu já te dei. Começa a soprar. Começa a soprar sobre essa brasa, começa a alimentar essa chama. Começa a alimentar o fogo. Coloca mais lenha sobre o altar. Irmãos, eu vim aqui te dizer,
Não espera um novo dom. Não espera uma nova experiência transcendental. Não espera uma nova emoção da parte de Deus. Reaviva o dom que Deus já te deu. Reaviva. Sopra de novo. Esses dias apareceu um teste para mim no Instagram. Não sei se já apareceu para você, mas agora porque eu estou falando, se o celular está escutando, vai aparecer para você. Um teste de pulmão, já viu? Que você prende a respiração e começa a correr um tempo. Já viu? E aí tá assim, chega um tempo e fala assim, tá morrendo. Aí o próximo tempo, se você segura, tá saudável. Aí o próximo tempo é, tá muito bom. E aí o último é um atleta. Eu fiquei com muito medo de chegar no tá morrendo. Eu prendi a respiração. E o tempo foi passando. E eu falei, não vou olhar que vai passar mais rápido. Às vezes está precisando trabalhar melhor o seu pulmão. Isso gasta. Dá trabalho. Exercita. Desenvolve. Mas reacende. Eu vim aqui nessa noite. Eu não sei nem se posso te dizer que isso é um desafio. Talvez seja apenas um conselho de um amigo. Te lembrando que Deus só vai te cobrar do que já te deu. Isso te anima ou te preocupa? Se eu te falo que Deus vai te cobrar só pelo que já te deu, isso te anima ou te preocupa? O pastor orava pelos enfermos e eles eram curados. Por que não ora mais? Pastor, eu orava em línguas todo dia. E por que não ora mais? Porque eu não sinto. Jogar uma pedra de fogo no seu rosto, você vai sentir rapidinho. Eu lia a palavra todo dia. Eu orava todo dia, eu buscava. Eu jejuava, pelo menos toda segunda-feira. Por que não mais? Deus quer fazer mais. Mas a gente precisa entregar mais. A gente chegou num platô. Num lugar de que eu chamaria de estagnação. Não falo enquanto crescimento, enquanto número de pessoas. Não é isso. Eu falo enquanto entregamos ao Senhor. Deus nos deu mais do que nós estamos dando a Ele. E o meu pedido de amigo é: e aí? A gente vai soprar nesse negócio? Ou vai esperar alguma coisa acontecer diferente? Você precisa que alguma coisa aconteça diferente para você ser reavivado naquilo que Deus já te deu? Você precisa de um novo mover? Você precisa de um... O que você precisa? Você precisa soprar sobre essa brasa. Porque eu creio, ela vai reacender. Levítico 6:13. Fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Mas antes disso, no verso 11 ele diz: o sacerdote deve toda manhã tirar as cinzas, colocar nova lenha. Por causa disso, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ainda tem alguma chama aí ou a gente precisa soprar no seu ouvido? Ainda há alguma chama aí ou a gente precisa soprar nas suas narinas, como ele fez naquela primeira vez, naquele primeiro homem? Agora são 8h20, caso você queira saber. O nosso culto costumeiramente vai até 8h30. Minha pergunta é: você precisa que algum vento diferente sopre aqui, ou você está disposto a produzir um vento diferente que suba para lá? Você precisa que um vento diferente desça aqui,
ou está disposto junto comigo a produzir um vento diferente que suba até os céus. Estou esperando Deus fazer alguma coisa na minha casa, pastor. Deus também está esperando você fazer alguma coisa na sua casa. Esperando Deus fazer uma coisa no meu casamento, pastor. Deus também está esperando que você faça alguma coisa pelo seu casamento. Se você fizer o possível, Deus fará o impossível. Você pode orar. Você pode buscar Deus com intensidade. Você pode gastar a sua Mary Kay hoje. Você pode. Você pode. Se você puder, eu te convido. Coloque-se de pé no seu lugar, por favor. O que Deus já te deu? E como você pode responder o que Deus te deu? Pastor, faz tanto tempo que eu não opero nenhum dom, faz tanto tempo que eu não busco a presença de Deus de uma forma intensa, que eu não sinto Ele se mover no meu coração. Tudo bem. Mas eu quero te desafiar agora. Te desafiar a entregar ao Senhor. Não uma oferta financeira, não um pouco do seu tempo, mas derramar do seu coração como quem deseja ser reavivado. Talvez você não deseje sentir como sentia antes, se mover como se movia antes. Talvez não seja o desejo do seu coração, mas se esse for o seu desejo, eu estou te dizendo, Deus está pronto para fazer aquilo que responda àquilo que você começa a fazer agora. Se for possível, feche os seus olhos. E na intensidade que você pode fazer. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser andar por essa igreja, se você quiser deitar aí no chão ou sentar, não sei. Se você quiser ir até alguém e orar com essa pessoa. Se você quiser se mover no dom que Deus te deu, não espere sentir alguma coisa. Se você quiser cantar um cântico novo ao Senhor, mas por favor, reavive o dom de Deus que há em ti. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da sua presença, reconhecendo, Senhor, toda a nossa dependência, Senhor, toda a insuficiência que há em nós. E Pai, hoje eu peço que o seu Espírito Santo, de verdade, Pai, mais uma vez desça sobre este lugar, Pai, ou permita que nós subamos a este lugar. Nós queremos nos mover, Senhor. Nós queremos derramar o nosso coração, as nossas lágrimas, nossas palavras, com sinceridade, como foi na primeira vez, Jesus. Como foi na primeira vez, Jesus. Como foi na primeira vez, Jesus. O nosso desejo, Pai, é ver o Senhor mais uma vez fazendo através de nós, porque nós nos moveremos em direção àquilo que o Senhor está nos conduzindo. Pai, então por favor, ajuda-nos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos a sua presença, nós desejamos sua presença, nós ansiamos por esse lugar, nós queremos, nós queremos, nós queremos. Nós queremos não apenas uma nova emoção, não apenas um sentimento novo, não apenas um arrepio. Nós queremos sua glória outra vez. Queremos sua glória outra vez, Senhor. Queremos sua glória outra vez. Homem outra vez. Homem outra vez. Faz de novo em nós, Senhor, como o Senhor fez um dia. Mas permita-nos fazermos, nos movermos.
Deixa-nos entrar. Deixa-nos entrar. Deixa-nos entrar. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ainda nesse mesmo espírito, eu quero convidar aqui rapidamente você que um dia já queimou de amor pelo Senhor. Você já queimou de amor pelo Senhor e hoje não tem mais esse ardor. Mas você quer ver o Senhor fazer de novo em você. O seu desejo é ver a glória de Deus te encher novamente. Se você tiver coragem, eu quero te convidar, sai do seu lugar rapidamente e vem aqui à frente. Se você deseja ver o Senhor queimar no seu coração, se você deseja ver o toque do Senhor alcançar profundamente a sua vida, o seu interior, e você não tem mais isso, e você quer isso novamente, eu te convido rapidamente, sai do seu lugar e vem aqui à frente, rapidamente, rapidamente. Você não pode perder essa oportunidade. Você quer ver a glória de Deus te encher de novo? Não se deixe vencer, não se deixe vencer pela vergonha, pelo constrangimento. Se você tem coragem, sai do seu lugar, vem aqui à frente, rapidamente, se esse for o desejo do seu coração. Rapidamente, rapidamente, rapidamente. Senhor, você que está aqui na frente, feche seus olhos, derrame seu coração diante do Senhor. Comece a liberar suas palavras diante do Senhor. Comece a liberar suas palavras. Diz: Senhor, me enche de novo. Me dá uma oportunidade de estar naquele lugar que o Senhor me chamou um dia. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu libero uma nova porção, Pai. Eu libero, Senhor, reavivamento, reavivamento, reavivamento sobre os corações, Pai. Que a sua glória, Senhor, novamente encontre um lugar. Encontre um lugar, encontre um lugar, encontre um lugar, encontre um lugar, Senhor. E faz mais uma vez aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, 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 agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um coração profundamente arrependido e entregue. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus agora.
Senhor, em nome de Jesus, sopra o teu Espírito sobre esses que têm coragem, Senhor, sobre esses que ousam, Senhor, que buscam, que amam sua presença, Senhor. Senhor, reaviva, Senhor, derrama, Senhor, sopra mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, uma paixão, Senhor, um fogo sobre o coração, Jesus, um fogo sobre o coração, Jesus, em nome de 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 Jesus agora, renova, Senhor, uma porção, renova, Senhor, uma porção sobre o coração, faz queimar de novo, Jesus. Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode quebrantar os corações. Só o Senhor pode soprar o vento do teu Espírito. Senhor, quebra toda cadeia, quebra a corrente, Senhor, desata, Pai, em nome de Jesus. Sobre os que desejam, Senhor, sobre os que anseiam, Senhor, sobre os que sentem que não dão conta sozinhos, Senhor, mas ousam se mover, Espírito Santo. Espírito Santo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, sopra, 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 sopra. Em nome de Jesus. Seja revelado pelo Espírito Santo. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz algo novo, Pai. Faz algo novo, Senhor. Sopra mais uma vez. Sopra mais uma vez sobre este lugar. 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 Nós queremos nos mover, Senhor, e ver o Senhor se mover em nós. Sem o Senhor nós não conseguimos. Sem seu mover nós não conseguimos. Se o Senhor não fizer, nós não conseguimos. Mas aqui nós estamos clamando, pedindo, socorro-nos. Esse é o nosso anseio, Senhor. Esse é o desejo da nossa alma, Senhor. Ainda há um lugar para você. Ainda há um lugar para você. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
noite o Senhor mover algo no seu coração, e você tem o dom do Senhor em você, e você tem a chama, você carrega algo do Senhor em você, e você quiser ir até alguém, e você quiser ou receber a oração dessa pessoa, ou orar por alguém, colocar as mãos sobre alguém, faça isso muito rapidamente. Eu creio que há um movimento do Espírito Santo sobre este lugar de reavivamento. Há um movimento do Espírito Santo sobre este lugar de reavivamento. Deus quer reativar dons, reativar dons, reativar dons, reativar dons, reativar dons, reativar dons. Não se prenda pelo sentimento, mas se mova pela fé. Não se prenda pelo sentimento, mas se mova por fé. Se mova por fé, por fé, por fé, por fé. Sim, Jesus, nós cremos, por isso nos movemos. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor pode fazer. E nós sabemos que o Senhor quer fazer. Então sopra mais uma vez, Senhor. Sopra mais uma vez. Ajuda-nos a nos movermos mais uma vez. 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 Se você puder, por favor, fale para alguém ao seu lado. Diga para as pessoas assim: Deus quer se mover mais uma vez através de você. Se ela não tiver olhado nos seus olhos, eu quero que você, por favor, vire gentilmente o rosto dela para você e diga para ela: Deus quer se mover mais uma vez através de você. Deus quer. Deus quer. Ele não pegou o que te deu e disse assim: ó, não serve mais de nada. Pastor, mas eu pequei, eu falhei, eu me afastei, eu caí. Ainda há um lugar na mesa para você. Eu não sou mais o mesmo, pastor. Ninguém é. Mas Deus ainda quer se mover através da sua vida, como Ele fez um dia. A maioria dos presentes aqui neste lugar já viram Deus se mover de alguma forma através de você. Eu quero te dizer: Deus quer fazer de novo. Deus quer fazer de novo. Deus quer fazer de novo. Deus quer fazer de novo através de você. Deus quer fazer de novo através de você. Deus quer. E Ele pode. A minha única pergunta é: você quer? Você quer? Porque Deus quer. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a Ti mais uma
uma vez de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez de novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer? Meu Deus, eu posso até senti-lo agora. Eu posso até senti-lo agora. Mais que ser, nós te desejamos. Vamos lá, faz de novo, vamos. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez de novo, faz de novo. O seu povo. Vamos, erra o clamor ao Senhor. Erga a sua voz, diga isso, vamos. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez de novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Nós te desejamos outra Há algum irmão enfermo aqui neste lugar nessa noite, com alguma enfermidade no seu corpo? Tem alguém com alguma doença, alguma enfermidade dominando o seu corpo, sua mente, seu coração, suas emoções? Se houver, eu queria te convidar rapidamente a vir à frente aqui. Nós queremos orar por você. O Senhor pode fazer. O Senhor quer fazer. Deus pode 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 fazer. Sim, Senhor. Vem mais à frente. Quero convidar irmãos que receberam e têm orado pelo Senhor por dons de cura. Eu quero que nós oremos juntos por esses irmãos aqui agora. Há pessoas nessa igreja que já receberam dons de cura e buscam o Senhor e se movem por cura. Eu quero que você rapidamente, não demora não, sai do seu lugar, venha até algum desses irmãos
e coloque a mão sobre ele, sobre ela, e ore por eles. Vamos, igreja, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Eles vão saber o que é e vão orar por eles. Nós vamos concordar em oração. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus, nos teus sinais. Nós cremos nas tuas maravilhas. Queremos mover das tuas mãos sobre este lugar, sobre nós e através de nós. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Será que aí no seu lugar você pode aplaudir a Jesus pelos milagres que Ele já fez aqui nessa noite? Você pode celebrar o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.